Olá, eu sou Rita Viegas, pedagoga, trabalho na gerência da pessoa com deficiência, sou técnica em gestão dos direitos da pessoa com deficiência. Hoje vamos conversar um pouco sobre os direitos da pessoa com deficiência e o trabalho desenvolvido na gerência. Vem comigo. A Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz parte da Coordenadoria de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos da CEJUDH. Qual o objetivo dessa gerência? Atuar na promoção dos direitos da pessoa com deficiência em todo o Estado, por meio de políticas transversais de direitos humanos. Atualmente, a gerência vem desenvolvendo ações educativas a fim de conscientizar, principalmente jovens, que a inclusão é possível e pode ser realizada com a ajuda de todos. Atualmente, no Pará, segundo o último censo, de 2010, há 7.443.904 habitantes, sendo que destes, 24% possui algum tipo de deficiência. No Pará, 48.000 pessoas não conseguem ver, ouvir ou locomover-se. 15.459 não conseguem ver. 11.284 pessoas são surdas. 84.194 pessoas apresentam deficiência mental ou intelectual no estado. A partir de agora, vamos fazer um breve histórico da educação especial. A educação especial passou por várias fases. A primeira fase foi a fase da exclusão, onde as pessoas com deficiência eram excluídas, vistas como doentes, como incapazes, principalmente na área do saber. Eles não tinham a oportunidade, só o fato deles terem nascido com algum tipo de deficiência já o tornavam incapazes. A fase de segregação, o que acontecia? Eram separados em um só lugar e sempre ficavam por último. A fase da integração, algumas pessoas com necessidades educativas especiais eram encaminhadas para escolas regulares e tinham que aproximar-se da normalidade, do padrão de normalidade. Eles que tinham que adaptar-se à escola. Aqueles alunos que não conseguiam se adaptar à escola, ao ritmo da sala de aula, eles automaticamente eram excluídos. Eles eram vistos como incapazes. Eles não poderiam estar estudando junto com os alunos ditos normais. Atualmente estamos na fase da inclusão, que é um desafio a ser superado todos os dias, Aceitar as diferenças, respeito ao próximo, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana. Precisamos mudar
a visão da nossa sociedade em relação à pessoa com deficiência. Apesar deles apresentarem algum tipo de deficiência, eles são capazes, como qualquer um de nós. A educação vem passando por muitas mudanças, né? Como podemos ver, o deficiente já foi excluído, onde ele não tinha acesso à educação e muitas vezes a sua própria família o excluía, porque não acreditava na sua capacidade. Só o fato dele ser deficiente já o tornava incapaz, né? No final do século XX, a educação passou por grandes mudanças, onde tivemos 3 tipos de mudanças, né? Que foi a educação para todos, todos na escola e a escola para todos. Isso fez com que, gradativamente, a luta, principalmente da família, a luta de movimentos sociais pelos direitos das pessoas com deficiência, fizeram com que a sociedade fosse mudando o seu olhar em relação à pessoa com deficiência, fazendo com que a necessidade de criar alternativas e mecanismos para que essa pessoa fosse inserida, incluída no processo normal de desenvolvimento. Vamos falar um pouco da evolução do conceito da educação especial, né, da pessoa com deficiência. Antigamente, eles eram vistos como incapacitados, né, como inválidos, como excepcionais, como deficientes e como portador de deficiência. Hoje, com a Lei Brasileira de Inclusão, a nomenclatura utilizada é pessoa com deficiência, a fim de que mostrar que essa pessoa tem uma deficiência, mas ele não o torna diferente dos outros. Ele não precisa ser tratado como o coitadinho, o ceguinho, o surdinho, o aleijado. Não, ele é uma pessoa com deficiência que tem autonomia, cidadania e merece respeito como qualquer um de nós. A Constituição Federal de 1978 foi o primeiro marco, né, pelos direitos da pessoa com deficiência. Muitos tratados, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em 2008, em seguida, muita luta, muitas leis, muitos decretos, até chegarmos na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio para garantir que a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que qualquer pessoa, que qualquer ser humano, independente ou não do tipo de deficiência que ele tenha. A pessoa com deficiência não é o problema. O problema é a forma como a sociedade é organizada que impede a acessibilidade dessas pessoas. O que nós precisamos assegurar e garantir os direitos da equiparação de oportunidades necessárias à afirmação da cidadania e da inclusão social. Precisamos lutar para que barreiras sejam quebradas diariamente, seja no âmbito familiar, no âmbito educacional ou na sociedade como um todo. Diariamente nos deparamos com inúmeras barreiras no nosso dia a dia, que muitas das vezes passa
até despercebidas, né? Temos as barreiras nos transportes, nas atitudes, barreiras arquitetônicas, barreiras tecnológicas, barreiras urbanísticas e barreiras de comunicação. Vamos pensar. Vocês já pensaram como é a luta de um cadeirante, de um deficiente físico, para andar nas nossas cidades com calçadas irregulares, né? Falta de sinalização, os transportes sem as adaptações necessárias, né? Pessoas, muitas das vezes, sem saber como lidar com as pessoas com deficiência, né? Isso tudo causa um transtorno, né? Causa um incômodo tamanho, né? Tanto para a pessoa com deficiência quanto para os seus familiares, né? Você já pensou todos os dias a mãe levando uma criança cadeirante para uma fisioterapia, né? Onde é preciso ela atravessar uma rua, andar nessas calçadas irregulares, quebradas, sem sinalização, transportes sem um mínimo de acessibilidade. É muito difícil. Ainda hoje em dia é muito difícil. Por isso que nós dissemos que a inclusão é um processo diário, né, de construção de uma cidade melhor. Existem alguns tipos de deficiência, né? A deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência física, a deficiência intelectual e o transtorno do espectro autista. Precisamos lutar cada dia mais pela dignidade, pela inclusão e pela cidadania da pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotadas de razão, consciência e devem agir em relação às outras com espírito de fraternidade. O respeito é a base de tudo. Enquanto nós não tivermos consciência de que todos são iguais, teremos uma sociedade desigual. E vamos lutar para que a inclusão seja, de fato, reconhecida e executada por todos. Obrigada.